Amém. A paz do Senhor, igreja. Hello, champions. How are you guys? Queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Eclesiastes 3:11. Fala assim: E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou sobre o homem um senso de eternidade. E na versão NVI fala que ele colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. A eternidade não é destino, a eternidade é a origem. E eu também quero ler aqui o versículo do nosso congresso, que é Romanos 13:11. Que fala: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Quando a gente pensa na eternidade, o que passa na nossa cabeça? O céu, os anjos, o trono de Deus, as ruas de ouro, as coisas mais maravilhosas do mundo. E toda vez que a gente pensa em eternidade, a gente pensa que é o lugar para onde a gente vai. É o nosso destino. E destino daqueles que amam a Deus. Só que não é apenas isso. Até hoje, 99% das pessoas que estão na igreja e que dizem que são cristãos não entenderam ainda a profundidade do que é a eternidade. Porque a gente olha para a eternidade e a gente pensa no futuro. Mas para entender a eternidade, a gente precisa olhar para o princípio. A eternidade, ela não começa quando a gente morre. A eternidade, ela já começou. Para entendermos a eternidade, a gente precisa ir para o princípio de tudo, onde tudo foi criado. E nós fomos criados no jardim do Éden, onde Deus olhou para o jardim e Ele fez o homem e a mulher. E durante um período Deus habitou naquele jardim e o homem era conhecido por Deus e Deus era conhecido pelo homem. Eles viviam num relacionamento de intimidade e de profundidade. O homem, Adão e Eva, viviam na presença de Deus. Até que um momento, por conta do pecado, a dor e o sofrimento entraram no mundo. E desde então, quando o homem ele foi expulso da presença de Deus, por conta do pecado, todas as civilizações da humanidade começaram a buscar aquilo que havia sido perdido lá no Éden. Porque Deus nos criou com esse intuito. Ah, mas eu não sei porque Deus me criou. Eu não sei porque eu existo. Então eu vou te contar agora. Deus te criou com um intuito: ter um relacionamento de intimidade com Ele. Ser conhecida por Ele e conhecê-lo cada vez mais. Desde o primeiro dia, esse foi o intuito. Deus, Ele criou Adão e Eva, e a vida de Adão e Eva, eles só faziam sentido dentro da presença de Deus. No momento que eles foram levados para fora, a dor, o sofrimento e o vazio existencial que nós sentimos entrou dentro dele. Não tem como a gente viver uma vida plena sem a presença de Deus. E é por isso, talvez, que você entrou aqui sentindo um vazio que você não sabe explicar. Ou talvez você entrou sem saber o sentido da vida ou por que Deus te criou. Mas deixa eu te falar, existe dentro
do ser humano, desde o Éden, um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Porque nós fomos criados para isso. É por esse motivo que o Senhor nos criou. Se eu pegar um telefone, meu telefone não está aqui agora, mas se eu pegar e eu colocar ele na gaveta do meu quarto, ele tem alguma utilidade? Não. Porque ele está no lugar errado, nas circunstâncias erradas e na função errada. E a mesma coisa você sem Deus. Se você estiver no lugar errado, nas circunstâncias erradas, por mais que Deus, sim, Ele te criou com um propósito e para um propósito. Mas se você estiver fora de Deus, não tem como. É a mesma coisa uma luva. Ela só faz sentido se ela é colocada dentro de uma mão. Se a luva está vazia, de nada ela serve. E o mesmo é você. Se você está vazio, sem a presença de Deus, você se torna vazio, triste e sem propósito. Mas deixa eu te falar que isso não começou em você. Todas as civilizações precisaram buscar um Deus. Os Vikings criaram para si o deus Odin. Os egípcios criaram o deus Ra. Os romanos criaram o deus Júpiter. Os gregos criaram o deus Zeus. Todas as civilizações precisavam criar um Deus para si. Porque eles sabiam que precisava existir algo que iria preencher o vazio dentro da sua alma. E o mundo não foi capaz de preencher. E eles tentavam e fracassavam. Criaram Deus, objetos, ídolos, estátuas, a qual eles fossem adorar. Porque dentro deles algo dizia: existe um vazio que a terra não é capaz de preencher. E você já parou para pensar o porquê? Durante toda a eternidade, todas as civilizações precisaram buscar um Deus? Nenhuma delas falou: não, a gente não precisa de Deus. Por que que o homem busca tanto se conectar com algo além? Porque desde o Éden, ele foi criado para isso. Não tente viver longe da presença de Deus. Não tente viver longe dos braços do Pai. Você e eu não funcionamos em nenhum outro lugar. Ele te criou para esse lugar. Todas as civilizações buscavam um Deus. Mas só um Deus buscou a terra. Só um Deus se fez homem, morreu naquela cruz e ressuscitou e hoje vivo está. Os outros deuses são lendas. O meu e o seu Deus está vivo. Ele vive, ele reina e hoje ele quer te tocar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Nós não precisamos sacrificar, pois Ele mesmo já se sacrificou por nós. A eternidade, ela não é o destino apenas. A eternidade é o retorno ao plano original de Deus. O lugar onde o homem vai ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. O plano original de Deus que era fazer você ser conhecido por Ele. Este é o intuito da eternidade. Não é um lugar que nós não conhecemos, mas é o lugar que a gente vai voltar. Porque lá é um lugar onde nós somos criados para estar. Isso é a eternidade. A eternidade não é o fim, ele é o princípio. Nós temos uma vida inteira correndo atrás de dinheiro, de relacionamentos, de influência, de cargo,
de relevância, acreditando que quase de modo inconsciente, que a vida é sobre isso. E não entendendo que a vida é o que acontece após isso. Nós precisamos entender que se o inimigo consegue tirar os nossos olhos do que é eterno e nos fazer correr diariamente atrás daquilo que é momentâneo e passageiro, ele já venceu. Eu vou repetir. Se o inimigo consegue tirar os meus e os seus olhos do que é eterno e consegue voltar os nossos olhos para aquilo que é momentâneo, passageiro, o nosso casamento, os nossos sonhos, o nosso trabalho, o dinheiro, a relevância, a influência, até às vezes o nosso chamado. Se o inimigo consegue tirar os nossos olhos daquilo que é eterno e voltar os nossos olhos para aquilo que não interessa, ele já venceu. E o inimigo, ele não vence na hora que nos destrói. Para ele vencer, basta ele te distrair. E existem 3 formas que o inimigo ele usa para nos distrair. A primeira forma é que o inimigo tenta te convencer que a eternidade ainda não começou. Ou até que ela nem existe. A maioria de nós acreditamos que a eternidade só é acessada quando nós morremos ou quando Jesus voltar. Mas hoje eu quero te fazer entender que a eternidade já começou para a maioria de vocês. Para outros, vai começar hoje. A eternidade, ela não começa no dia que seu corpo é sepultado. A eternidade começa num dia em que seu velho eu é sepultado. No dia em que você morre para a vida antiga que você estava vivendo e renasce para viver com Cristo. Nesse momento, a eternidade começou. No dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e começamos uma nova vida. Nesse momento, a eternidade começou na nossa vida. Em Romanos 6, ele diz que quem matou o seu velho homem já não é mais comandado pelo pecado. Em João 4 diz que está chegando a hora, e de fato essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade. E Hebreus 10 diz que nós temos plena confiança para entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, porque Ele, pelo seu corpo, abriu o véu. A palavra de Deus diz em Romanos 6, João 4 e Hebreus 10 que a eternidade começa agora. O pecado já não tem mais influência em sua vida. Você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Temos livre acesso aos santos dos santos, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu acesso à vida eterna. A eternidade começou para quem aceitou Jesus e vive para Ele. A eternidade começou. E o que você tem feito com isso? Você não tem mais desculpas para tolerar uma vida de pecado, porque a eternidade começou. Você não tem mais desculpas para só adorar Ele durante o culto, porque a eternidade começou. Você não tem mais desculpas para viver longe da presença de Deus, porque a eternidade começou. Chegou a hora de a gente adorar dia e noite. Chegou a hora de buscarmos a sua face dia e noite. Chegou a hora de nos afastar da vida do pecado e da iniquidade, porque nós fomos libertos da vida e da escravidão pelo pecado. E para quem ainda não aceitou Jesus, hoje é o dia da sua eternidade começar. Se a eternidade começou, não dá mais para continuar pecando. Não dá mais para continuar não adorando e nem longe da presença de Deus. Hoje é o dia de se posicionar. Dia de tomar uma decisão. Dia de falar, se a minha eternidade começou,
Se a Bíblia já me diz, e eu vou repetir Romanos 6, João 4 e Hebreus 10, que você não tem mais nenhum tipo de submissão ao pecado, você já é livre dele, e já chegou a hora de nós sermos adoradores em espírito e em verdade. Chegou a hora de você se posicionar para entrar nessa realidade. Para assumir esse lugar de não tolerar mais o pecado. De não tolerar não sermos adoradores. E de não tolerar uma vida longe da presença. Então, como eu disse, a primeira maneira que o inimigo tenta te distrair é te fazer acreditar que a eternidade só começa quando você morre. Agora, se a carapuça não serviu, agora ela vai servir. A segunda maneira do inimigo tentar te distrair é te fazer ficar tão ocupado na terra que você não tem tempo para pensar nos céus, em Deus. O inimigo, ele faz você ficar tão ocupado na terra que faz você esquecer sequer de pensar no céu. Deixa eu falar algo com você. O inimigo, ele não precisa roubar o seu coração. Ele precisa apenas roubar o seu tempo. Roubar a sua ocupação. Basta ele roubar o seu tempo e as suas horas. Ele não precisa fazer com que você não ame Jesus. Ele não precisa te afastar da presença de Deus. Basta ele roubar o seu tempo. Fazer você acreditar que você é corrido demais. Basta ele fazer você ignorar Deus. Claro, você não vai negar a Deus, né? Se alguém perguntar, sou crente. Mas quando ele te chama para orar, você vai? Ele não precisa fazer você negar a Deus. Basta ele te distrair com o telefone, com o trabalho, com relacionamentos e com amizades erradas. Quando ele te chama para jejuar, você escuta? Quando ele te chama para ler a Bíblia, você ouve? O inimigo não quer te destruir, não. Ele só quer te distrair. Às vezes, ele só quer te deixar ocupado demais. Ele quer te deixar corrido a ponto de você ignorar a voz de Deus. Ele não precisa arrancar sua fé. Basta ele fazer você viver uma vida corrida demais, a ponto de você não ser capaz de praticar a sua fé. Se o inimigo quer te destruir, ele não vai fazer isso através de grandes e polêmicos atos. Ele vai deixar você tão ocupado que não dá tempo de pensar sobre o céu, que não dá tempo de ler a Bíblia tanto quanto você lia antes, que não dá tempo de ficar tanto tempo no secreto. Ele vai te encher de tanta responsabilidade e afazeres, e vai fazer você pensar que a vida é sobre isso e está tudo bem. Ele vai fazer você esquecer que existe eternidade. E que a eternidade tem que ser o nosso objetivo. Ele vai te fazer acreditar que a vida na terra é sobre trabalhar, é sobre correr atrás das coisas, é sobre ter uma vida corrida. Ele não vai te destruir, fazendo você cair em um escândalo que os Estados Unidos inteiro vai ver. Ele só vai deixar você com tanta responsabilidade, tantos afazeres, que buscar a presença de Deus vai ser extremamente mais difícil. Quase que impossível na sua agenda tão corrida, né? E a primeira coisa que o inimigo faz é roubar o seu tempo. Faz você ficar ocupado, corrido e sobrecarregado demais para as coisas do céu. Você quer ver? Se eu pedisse para você fazer um relatório para mim, de quantas horas você leu a Bíblia essa última semana? Vai, tá, quantos minutos? 5, 10, 15. E se eu falar para você abrir o seu time screen do telefone,
Quantas horas você passou no Instagram, no TikTok, no Snapchat, no Facebook? Será mesmo que é falta de tempo? Ou é falta de temor? Será mesmo que é falta de tempo ou falta de prioridade? Será mesmo que é falta de tempo? Ou é falta de entender que a eternidade ela já começou? Se você não está vendo, gente, Jesus está vindo. Jesus está mais perto do que nunca. Agora, se eu te perguntar quantas séries você já assistiu ou até reassistiu, né? Vamos lá, 5, 6, 7, umas 10? E quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Uma vez que ele roubou o seu tempo, agora é fácil roubar seu coração. Uma vez que o inimigo roubou o seu tempo, as suas horas, agora fica fácil para ele roubar o seu coração. O primeiro passo é que ele rouba o seu tempo. O segundo é o seu coração. Ele não vai tirar o seu amor por Jesus. Ele vai fazer você amar tanto as coisas dessa terra, que o seu amor por Jesus vai ficar em segundo plano. Ele vai fazer você esquecer de Jesus. Ele vai fazer você amar tanto o seu trabalho, os seus sonhos, o futuro que você desenhou para si, os seus filhos, os seus objetivos, que o seu amor por Jesus, o amor pela eternidade e o amor pelo céu vai ficar em segundo plano. Porque uma vez que ele roubou o seu tempo, agora é fácil roubar o seu coração. E assim, quando você menos esperar, de modo muito sutil, porque é isso que ele é, sutil, o inimigo fará você amar o trabalho, fará você idolatrar o dinheiro, idolatrar o seu casamento e os seus filhos. E às vezes até o seu chamado e o seu ministério serão idolatrados e colocados no lugar de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele fica fazendo a gente entender e olhar e ficar focado naquilo que nós somos capazes de fazer e não o porquê nós fazemos. O ministério é lícito, o trabalho é lícito, o casamento é lícito. É sobre aquilo, mas não é sobre aquilo que nós fazemos, mas o porquê nós fazemos. Eu trabalho sim, mas eu trabalho para sustentar e ser uma apoiadora do reino. Eu tenho um casamento sim, mas eu tenho um casamento porque possa ser um alicerce no reino. Sim, eu tenho filhos e meu objetivo por trás disso é que o rei seja glorificado. O inimigo fica fazendo você passar muito tempo pensando naquilo que você faz, mas o céu, ele fala, muda o porquê você faz. Não é para você parar de trabalhar, não me entenda errado. Mas você trabalhar com o motivo certo. Não é para você parar de sonhar com o seu casamento, se você ainda não for casado. Mas começar a sonhar pelo motivo certo. Não é para você abrir mão do seu chamado, mas para você começar a buscar o seu chamado e viver pelo motivo certo. Mas qual o motivo certo? Que vamos nos preparar. Nós vamos preparar a terra para que Ele venha. A minha família preparará a terra para que Ele venha. A minha empresa sustentará o reino para que Ele venha. O meu chamado preparará a noiva para que Ele venha. Não é sobre aquilo que nós fazemos, mas o porquê nós fazemos. Hoje, Deus quer mudar a intenção do seu coração. A nossa vida e as nossas ações, os nossos anseios apontavam para aquilo que era momentâneo, passageiro e vazio, para essa vida terrena. Mas a partir de agora, eu quero que você vá trabalhando, pensando, eu trabalho, mas eu trabalho para preparar a terra para que Ele venha.
Eu serei uma sustentadora e uma apoiadora do reino. E para quem não é casado, eu vou me casar, mas eu me casarei para apoiar o reino. Eu terei uma família, mas a minha família será bênção e preparará outras famílias para que Ele possa vir. Hoje a intenção do seu coração vai mudar. Você olhará para a sua vida terrena com a perspectiva da eternidade. Você olhará para aquilo que você faz todos os dias, mas a sua lente e o seu filtro serão um filtro da eternidade. E a terceira forma do inimigo te distrair é fazer você acreditar que a recompensa ainda não chegou. Que a recompensa que nós tanto buscamos diariamente ainda não chegou. Porque ele vai tentar te convencer que a recompensa é dinheiro. Por isso que você trabalha tanto, né, gente? Ele vai tentar fazer você te convencer que a sua recompensa é ter mais relevância. É ter um cargo melhor, é ser visto, admirado, elogiado. Ele vai fazer você acreditar que a recompensa é um milagre que você tanto quer. A minha mãe sempre, desde pequena, ela sempre me falou que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você semear os princípios certos, você vai colher uma grande recompensa. Talvez na sua empresa, e vai ter uma empresa próspera. Se você semear a generosidade, a Bíblia fala que as comportas do céu vão se abrir. Se você semear a fidelidade e os princípios da Bíblia, você vai colher um casamento feliz. Mas nenhuma das sementes que nós podemos semear e os frutos que nós podemos colher pelo nosso próprio esforço se compara com a semente que Jesus semeou na cruz. Se compara com aquilo que nós vamos colher pela semente que foi semeada 2000 anos atrás. Sim, você pode viver coisa extraordinária nessa terra. Sim, você pode ver grandes coisas aqui na terra. Mas nenhuma delas, nenhuma se compara com aquilo que Deus já conseguiu para você há 2000 anos atrás. Essa é a vida eterna. Isso é a eternidade. Quando foi que a gente perdeu esse amor? Quando foi que a terra se tornou mais atraente que o céu? Quando foi que o trabalho virou mais atraente e desejável do que a eternidade? Quando foi que nossos sonhos tomaram o lugar dos sonhos de Deus na nossa vida? Quando foi que nós perdemos o amor pela vida eterna? Essa é a nossa recompensa. Isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Hoje, eu profetizo que se levanta nesse lugar uma geração que volta a amar o céu, a clamar pela eternidade, não mais buscar apenas o que a terra vai te dar, mas buscar pela eternidade. O galardão está junto com os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. É para esse lugar que nós somos chamados para estar. É para esse lugar que o Senhor nos chama. E para te dar um gostinho do que nós vamos viver, daquilo que Deus preparou para nós, eu queria que você abrisse em Apocalipse 22, no versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são cura para os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os adorarão. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre.
Amém? Vamos todos ficar de pé, por favor? E eu quero que vocês falem comigo: Senhor, me perdoa por ter perdido o amor pela eternidade. Porque foi isso que você preparou para mim. Porque esse é o plano original de Deus para a nossa vida. Isso é a nossa recompensa. O Senhor te chamou para a eternidade. Esse mundo, ele não se compara e nem pode te comprar, porque o sangue de Jesus já te comprou para a eternidade. Nós somos chamados para a eternidade. O Senhor, ele te chama para a eternidade. Hoje é a manhã de você começar a viver essa eternidade. Não mais sendo escravos do pecado, mas o adorando em espírito e em verdade. Mas Raquel, como eu posso me preparar para a eternidade? A única coisa que faremos dia e noite é adorar. Então hoje chegou o dia de você começar a viver a eternidade aqui. Hoje é o dia de adorar. Hoje é o dia de se prostrar. Hoje é o dia de falar para o mundo que ele não tem mais o seu coração. Pois a eternidade está em mim. Feche os seus olhos e entregue para o Senhor o que já é dele. Entregue o seu coração, a sua adoração, entregue o seu amor. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Adonai se manifestará. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Sentimos o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Vamos lá, igreja. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai.